Então nós temos aqui o alagoano Graciliano Ramos, o contato com a cultura modernista no Rio de Janeiro, o contato com o modernismo da primeira fase em Maceió, o contato com o modernismo no Congresso do Recife em 1926, organizado por Gilberto Freire, e o contato dele com a literatura do naturalismo, a Luiz Azevedo, do realismo português, Eça de Queiroz, e do realismo russo. Então nós temos aqui a influência da análise psicológica do Eça de Queiroz, a influência do determinismo, a influência da degradação humana de livros como Cortiço, Luiz Azevedo, e a influência psicológica do realismo russo. O que formou a cultura do Graciliano ao lado da vivência dele no Nordeste. Um indivíduo de vocação humanista muito forte, e essa vocação humanista, que a princípio ainda não é comunista, vai levá-lo à prisão, vai levá-lo à cadeia. Um intelectual que denunciou, que atuou, que trabalhou para que os problemas do mundo, os problemas da sociedade fossem resolvidos. Nós temos esse exemplo bem claro na sua principal obra, Vidas Secas. É o principal autor do regionalismo nordestino, o regionalismo de caráter universal, o principal escritor da segunda fase modernista. Vocês sempre vão procurar contrapor. Principal obra da primeira fase, Macunaíma, vocação nacionalista. Principal obra da segunda fase, Vidas Secas, vocação social. Tranquilo, meninos? Vidas Secas é um romance em terceira pessoa, é a principal obra de Graciliano, e um romance focado mais nos conflitos sociais, nos conflitos do indivíduo com a sociedade. Nós temos aqui, muito intenso em Vidas Secas, nós temos um bloco, um episódio chamado Contas, em que nós observamos o conflito do Fabiano com o fazendeiro, com o patrão. Nós temos o Soldado Amarelo, o conflito do Fabiano com o poder constituído, com o poder do Estado, representado pelo Soldado Amarelo. Nós temos no capítulo Festa, o conflito do Fabiano na igreja, eles não se encontram, agora o Fabiano é família, não se encontram na igreja, na cidade, eles não se encaixam. Então nós temos aqui bem acentuado em Vidas Secas esse choque de grupos sociais. Então o grupo do Fabiano com o mundo é mais forte esse aspecto do que propriamente a questão essencial, como nós vimos os romances em primeira pessoa, e nós vamos ver depois em Angústia, certo? Então nós temos aqui Vidas Secas, a principal obra, uma obra focada no interior do Nordeste, interior de Alagoas, a questão da seca, uma questão regional. Nós temos a paisagem regional, a variedade regional da língua. Porém, nós temos dois aspectos universais fundamentais em Vidas Secas. Primeiro, a questão da miséria humana, a questão da exploração do homem pelo homem, do indivíduo como res, como objeto, como coisa, a reificação humana. Reificação, res, coisa, a objetivação do ser humano. O indivíduo é tratado como coisa, como objeto, portanto o indivíduo descartável. A influência clara do pensamento marxista. O não domínio da linguagem, a questão da linguagem é muito forte em Vidas Secas. Mas os personagens não têm domínio de linguagem. Em Vidas Secas nós percebemos a linguagem do narrador, a voz do narrador. A voz dos personagens vem dentro da voz do narrador. E nós temos dentro desse aspecto uma presença intensa de fluxo de consciência, um discurso indireto livre. O pensamento dos personagens vem na fala do narrador. E mesmo em momentos, há um momento muito forte do livro em que os personagens estão juntos na fornalha esquentando fogo, é o episódio Inverno, está chovendo muito, eles estão na fornalha esquentando fogo, está frio. O Fabiano tenta contar histórias, mas ele conta de maneira embaralhada, confusa, ele não tem domínio de linguagem para poder trabalhar a história de maneira linear, de maneira clara para os meninos e tal. Fica confuso, os meninos não entendem, a Madalena não entende, nem ele entende o que ele está falando. Então nós temos aqui a miséria humana, o não domínio de linguagem, a reificação do indivíduo, em 3 episódios vistos desde o primeiro, em que eles estão fugindo da seca, o capítulo Mudança, até o último, Fuga, em que eles vão embora, certo? Então nós temos aqui os 3 episódios de Vidas Secas, entre uma seca, o fim de uma seca, o primeiro episódio, e o início de uma seca, o 13º episódio. Entre eles nós temos vários episódios, vários momentos na vida de Fabiano, sem a Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo. Fabiano, o peão, sem a Vitória, a mulher cujo sonho é ter uma cama de couro, porque ela dorme numa cama de varas. Os dois têm um sonho de levar os meninos para a cidade, para os meninos ir para a escola. O menino mais velho, o menino retraído, o menino fechado, que apanha da mãe porque não sabe o significado da palavra inferno e a mãe não consegue explicar e bate nele. Então isso vai reforçar o retraimento do menino, o não domínio da linguagem do menino. Ele não interage, ninguém interage. O menino mais novo que tenta ser como o pai, que vê no pai o espelho e quer ser peão como o pai. E a cachorra-baleia.
Há um momento muito sensível na morte da cachorra. A cachorra é personificada, a cachorra é antropomorfizada, ela faz parte da família. É uma cachorra que tem características humanas muito fortes. Na abertura do livro, ela caça um preá para matar a fome da família, certo? Então nós temos assim, um romance muito forte, um romance muito intenso, uma marca na literatura brasileira. É com esse romance que eu intensifico esse momento, esse encontro. Tá? O principal foco dessa aula é realmente Vidas Secas. Tranquilo, meninos? Então vamos lá, leitura e análise de 2 fragmentos da obra Vidas Secas, para depois a gente fechar mais esse encontro, ok? Vamos lá então, meninos. Acompanhe comigo a introdução à abertura do romance Vidas Secas. Observem 2 aspectos fundamentais nessa abertura. O caráter impressionista, a proximidade com a pintura impressionista, as imagens que vão e vêm, que se desfazem, sombras, manchas, e o caráter expressionista da miséria humana, certo? Então vamos lá ao trecho que abre o romance Vidas Secas. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam a sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados e da caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar, sem a Vitória, com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, o aió, a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado diabo, gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, fustigou com a bainha da faca de ponta. Mas o pequeno esperneou acuado, depois sossegou. Deitou-se e fechou os olhos. Fabiano lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isso não acontecesse, espiou os 4 cantos, zangado, praguejando baixo. A caatinga estendia-se de um vermelho indeciso salpicado de manchas brancas que eram alçadas. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. Anda excomungado. O pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. Tinha um coração grosso, queria responsabilizar alguém por sua desgraça. A seca parecia-lhe como um fato necessário e a obstinação da criança irritava-o. Certamente esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha e o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Tinham deixado os caminhos cheios de espinhos e seixos, fazia horas que pisavam à margem do rio. A lama seca e rachada que escaldava os pés. Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Graciliano Ramos. 2 aspectos que nós observamos com vocês em todos os momentos do regionalismo nordestino. A ambientação regional, o aspecto regional e a temática de caráter universal. É muito bom que vocês fixem isso, tá? E no caso de Graciliano Ramos, a secura da linguagem concisa, precisa, exata. Eu apresento a vocês agora um momento bem peculiar, bem particular do romance Vidas Secas, certo? O episódio inverno, um momento que está chovendo muito, inverno significa isso no interior do Brasil, chuva, invernou, choveu. E a família, um dos poucos momentos em que a família está agregada, está unida. A família estava reunida em torno do fogo, Fabiano sentado num pilão caído, sem a Vitória de pernas cruzadas, as coxas servindo de travesseiros aos filhos. É um momento único, mas observem que nesses momentos normalmente alguém contava história, não é o que acontece aqui, tá? Os personagens não têm domínio de linguagem. A cachorra-baleia está afastada desse momento, tá? Com o traseiro no chão e o resto do corpo levantado, olhava as brasas que se cobriam de cinza. Estava um frio medonho, está chovendo muito. As goteiras pingavam afora. O vento sacudia os ramos das catingueiras. E o barulho do rio era como um trovão distante. Fabiano esfregou as mãos satisfeito e empurrou os tições com a ponta da alpercata. As brasas estalaram, a cinza caiu, um círculo de luz espalhou-se em redor da trêmpidas de pedras, clareando vagamente os pés do vaqueiro, os joelhos da mulher e os meninos deitados. O abano agitava-se, a madeira úmida chiava, o vulto de Fabiano iluminava-se e escurecia.
Baleia imóvel, o paciente olhava os carvões e esperava que a família se recolhesse. Veja, é o momento único do livro em que os 4 Fabiano Salvatore, os 2 meninos, estão juntos, reunidos, ali esquentando fogo. E nesse momento a cachorra está fora. Né? Esse momento da família, a cachorra está fora. Baleia imóvel, o paciente olhava os carvões e esperava que a família se recolhesse. Enfastiava o barulho que Fabiano fazia. No campo, seguindo a res, se esgolava demais. Natural, mas ali, à beira do fogo, para que tanto grito? Fabiano estava se cansando à toa. Baleia se enjoava, cochilava e não podia dormir. Sem Vitória devia retirar os carvões e a cinza, varrer o chão, deitar-se na cama de varas com Fabiano. Os meninos se arrumariam na esteira, por baixo do caritó, na sala. E atentem para essa questão do não domínio de linguagem. Tá? A voz, em quase todo fragmento, é a voz do narrador. Não há a voz dos personagens. Os personagens não dialogam. Os personagens não interagem. Era bom que a deixassem a cachorra-baleia em paz. O dia todo espiava os movimentos das pessoas, tentando admirar coisas incompreensíveis. Agora precisava dormir, a família está incomodando-a, livrar-se das pulgas daquela vigilância que a tinham habituado. Varrendo o chão com a vassourinha, escorregaria entre as pedras, enroscar-se-ia, adormeceria no calor, sentindo o cheiro das cabras molhadas e ouvindo os rumores desconhecidos, o tic-tac das pingueiras, a cantiga dos sapos, o sopro do rio cheio. Bichos miúdos e sem dono iriam visitá-lo. Graciliano Ramos, Vidas Secas. Um momento único, ímpar no livro, um momento singular do livro. O momento em que Fabiano e a família estão nesse momento de chuva, que é um momento único também. A família está reunida na fornalha, esquentando fogo. E observem para o fato de que Baleia está excluída. E atentem para o fato de que não há diálogo, não tem ninguém contando histórias. A voz é a voz do narrador. Os personagens não conversam, não interagem. Fechando com vocês mais uma aula, mais um encontro. Fechando com vocês Graciliano Ramos, obra. Graciliano Ramos, o alagoano, que é autor de um dos episódios mais marcantes da literatura brasileira, A Cachorra-Baleia. É um dos episódios de Vidas Secas, um episódio extremamente sensível. A cachorra faz parte da família, a cachorra é humanizada, a cachorra ajuda a família. Na abertura, ela busca comida para a família. No decorrer do livro, ela funciona como o elemento que vai participar da vida de Fabiano, ajudando Fabiano a campear o gado, que brinca com os meninos, que cuida da casa. Ela é uma parte integrante da família. E quando ela contrai raiva, hidrofobia, Fabiano tem que matá-la. Ironicamente, o nordestino acredita que colocando dando nome de peixe a animais, nós não vamos questionar aqui a questão de baleia, para o nordestino, indivíduo do interior, está na água, peixe. Então ele dá nome de baleia à cachorra, e a cachorra morre exatamente de aversão à água, raiva, hidrofobia. Tranquilo, meninos? Então é importante ressaltar esse aspecto humanista, essa vocação humanista de Graciliano. E essa vocação humanista, um capítulo extremamente sensível à cachorra-baleia. O Fabiano tem que matar a cachorra. É como se ele estivesse matando um filho. E os filhos, o menino mais velho, o menino mais novo e a esposa, Sem Vitória, sentem a morte da baleia como se fosse um membro da família realmente. Ela morre pensando por que o Fabiano fez aquilo, pensando que ela não vai cumprir mais a tarefa dela, e ela morre entrando em um mundo, em um brejo cheio de preás. É o céu, o paraíso dela. Então é com esse comentário que eu fecho com vocês a obra de um dos autores mais importantes do Brasil, o humanista Graciliano Ramos. Independente da questão comunista ou não, isso não interessa para nós aqui. A obra dele tem um caráter humanista muito forte. Graciliano Ramos, que foi preso, a prisão dele no Estado Novo está retratada em uma das principais obras do mundo. Memórias do Cárcere é considerado um dos principais livros de memórias do Ocidente. Tá? Ele não se limita a ficar retratando a vida na prisão e ficar lamentando por que ele foi preso e tal. Ele faz um retrato da vida, um painel da vida na prisão, certo? Um painel social, psicológico da vida na prisão. Então nós temos aqui o autor de São Bernardo, Angústia, Vidas Secas e Memórias do Cárcere, um dos principais escritores do Brasil, com marcas fundamentais, uma delas a concisão da linguagem, sem desperdício. A roupa tem que estar sequinha, é uma frase dele. A frase tem que estar seca, pouco adjetivada, pouco metafórica, seca, concisa. Assim é a vida. Boa semana, bons estudos para todos vocês. Um abraço do titio Silas.